Se você própria, Maria Homem, um ano atrás, a tua própria pessoa, perguntasse para você agora, e aí, o que aconteceu em 2020 no âmbito das relações amorosas e familiares? Está tudo legal? Como é que tá? Tá melhor? Tá pior? O que acontece? Eu te diria o seguinte, eu que trabalho com esse universo de análise psíquica, né, de psicoanálise, eu diria que o primeiro passo para qualquer coisa é a maior consciência. É mais angústia, é mais sofrimento, é mais consciência. Tivemos tudo isso em 2020. Estamos melhores? Estamos menos alienados, estamos menos covardemente ocultos por trás dos paredões de anestesia que a gente cria. Vai ser mais interessante? Potencialmente sim, a gente pode. Você vai aproveitar essa oportunidade? Eu gosto da ideia de uma porta de oportunidade, porque a janela você fica ali vendo a banda passar. Uhum. Eu acho que se você tiver uma porta de oportunidade, a coragem para girar a maçaneta e ir na direção que você suportaria melhor a partir de tudo que você viu e sofreu, eu diria que é interessante. Então, o final, eu simpatizei com o ano de 2020. É assim, sim, patos. Eu tenho uma empatia. Meu patos vai junto com esse borbulhar, com esse caos, com esse, né, quarentena, revelação. Eu gosto da revelação. Bem, a Maria Homem, dá para dizer que ela é parceira desse canal, porque já é a terceira entrevista que a gente está fazendo esse ano. E eu não posso deixar de citar aqui o título das outras duas, que causaram um estrondo na época em que foram lançadas. Abre aspas. Menos Deus, mais psicanálise e se a família cristã tradicional vai sobreviver? Não. Hoje temos um novo leitmotiv. Lupa da Alma, livro-ensaio sobre a pandemia, que esta psicanalista, pesquisadora da USP, pós-graduada em psicanálise estética pela Universidade de Paris 8, acaba de lançar pela editora Todavia. Eu ia iniciar a conversa, Maria, primeiro desejando boa tarde, seja bem-vinda de novo à nossa... Obrigada pelo convite mais uma vez. A primeira, talvez, acho que introdutória, é quando você coloca no livro, que eu achei interessante uma citação ali, quando você fala que é como se a gente estivesse jogando com a pandemia, com a chegada da pandemia seria como se a gente estivesse brincando de estátua. De repente rolou um freeze, todo mundo teve que parar, ficar parado num lugar, né? E aí, ao mesmo tempo, você falou em janela de oportunidade. Então, eu queria começar a nossa conversa por aí. Exatamente, né? A gente faz duas coisas simultaneamente. Viver, que é um movimento em grande medida inconsciente e consciente, mas sobretudo inconsciente, e para alguns mais que para outros, refletir. Essa imagem da reflexão, né? Do examinar, como diria o Sócrates, uma vida examinada, ou essa metáfora do espelho, né, o reflexo. Então, refletir é você colocar um espelho e falar, nossa, o que eu estou fazendo? O que eu desejo? O que eu projeto? Para onde eu vou? Normalmente, a gente é quase que seduzido pelo viver, pelo batidão da vida, como a gente diz, e pelo corre. Estou no corre, estou ocupado, estou na agenda, estou indo, né?
E talvez, hipótese, não é nossa conversa, eu acho, mas hipótese, a gente até tenha criado um modo de vida muito voraz, justamente para produzir mais e pensar menos. Por quê? Porque pensar, refletir, examinar, muitas vezes levam à angústia, levam a você se deparar com quem é você e como você está gastando, ou não sei se pouco, mas sempre limitado o tempo que a gente tem. Você se pergunta se é a melhor maneira para gastar esse recurso finito que é a vida. E eu acho que esse estátua te obriga a pensar, te obriga a refletir, você querendo ou não. Se você estava ali escapando na anestesia cotidiana dos bares, restaurantes, sociabilidades, barulho, como a gente falava, você foi obrigado a escutar essa câmara de eco, esse silêncio, e você diz: nossa, eu vivo com essa pessoa. Nossa, peraí, eu compartilho a comida, o território, a cama, a toalha. Assim, eu gerei essa vida, eu fiz esse tipo de formação desse tipo de filho. Peraí, quem é esse cara? Quem é esse cara que está aqui que é meu filho? Quem é essa menina? Quem é meu pai? Como o meu chefe? Nossa, que curioso esse chefe, mas como é que eu me relaciono com as pessoas? Como eu organizo a minha equipe, ou meus parceiros, ou meus pares, ou, né? Como é que é mesmo? Então, eu ia começar justamente pelo tema que sempre vai e volta nas nossas conversas, que é o amor, né? E, nesse caso, o amor nos tempos de Covid. Eu achei interessante que você usou um termo, eu não tinha escutado ainda, que é quarentena, né? Quarentena. Hum, hum. O que é a quarentena? É justamente você, nesse movimento de ser obrigado a parar um pouco, olhar e falar: nossa, eu estou vivendo assim. É assim que eu quereria viver? Ou o que me falta, né? Ou se deparar com a falta, com a carência. Quarentena, eu não sei, claro, o termo remete à palavra carência, mas eu diria que é mais tecnicamente, né, usando o conceito da psicanálise mais do Lacan, é você se deparar com a falta que nos constitui, em torno da qual você desenha toda a sua vida, né? Essa dialética falta e desejo. Até para você ver, peraí, o que eu estou querendo? Ou o que eu estou buscando? Ou o que me move? Qual é, né? Eu estou indo na direção que eu quero ir? Eu reconheço, né? Porque acho que a grande operação seria sair da carência e ir para a falta. Ou seja, né, sair de um lugar de, tô carente disso, ou preciso, num lugar de uma pura demanda, de uma pedindo, né, mais amor, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais, né, um lugar da pura carência, para você falar, bom, peraí, diante da falta, que é da vida, de mim mesmo, tal, como é que eu quero seguir? Como é que eu vou me relacionar com ela? Qual que é o meu desejo, o meu mesmo? Que me alimenta, né? A partir da minha história, o que faz sentido para mim? Então, se a tal da quarentena ou do vírus barra quarentena tiver nos trazido essa pergunta sobre, né, como você vai bancar a falta e como você, em qual direção você vai encaminhar o teu desejo, acho que vai ter valido a pena. Então, essa que é a tal da oportunidade. Você diz que, quer dizer, em um momento você escreve que você comenta que você está se dirigindo a pessoas que vivem sozinhas e as pessoas que vivem com alguém, né? Como é que e depois você fala de amor e política, né? Como é que o amor e política se projetam nesses dois grupos de pessoas? Amor e política
é quase a mesma coisa, com o perdão da palavra, porque é relação eu-outro. É relação, em última instância, com o diferente, com alteridade. Não tem nenhum casamento que seja um grande aprendizado político. Não tem nenhuma parceria que não seja negociação, vou usar termos assim, aliança. Aliança com partes da própria pessoa, aliança com colegas, com partes de você, com acordos, desacordos, sabotagens. Então, isso não sou só eu que estou dizendo, isso já estava lá atrás, né? Isso talvez seja, a gente pode remontar ao banquete Platão, claro, é uma discussão sobre o amor, sobre Eros, que não deixa de ser o elo fundamental entre os cidadãos da polis e, sobretudo, a relação de você com a ideia, com a forma, com a sofia, com a sabedoria. É a filosofia que não deixa de ser o pensamento possível para orquestrar as relações e deixar a gente viver de uma maneira menos tosca, menos violenta e menos não examinada. Então, esse é o primeiro eixo, né? Agora, o que eu falo também, que eu acho que é interessante, é que, a rigor, ninguém nasce nem vive sozinho. Nunca. Você pode estar de corpo material sozinho, num território chamado casa, mas você está habitado por fantasmas vivos e mortos do presente e do passado. Você manda WhatsApp, você tem, né? Qualquer análise revela isso. É você no divã e mais uma miríade de personagens que fazem parte da sua opereta ou da sua tragédia. Ou, na verdade, é sempre um pouco tragicômico, né? O nosso drama pessoal. Então, é sempre habitado. E, por outro lado, você pode viver com alguém, você pode estar numa parceria e se sentir profundamente sozinho dentro daquela coabitação. A conexão com o outro, ela é fluida, ela é falsa, ela é fake, ela é teatralizada, tem fingimentos, tem rituais assim um pouco pré-concebidos, né? Você já segue aquele roteiro. Oi, amor, como foi seu dia? Ah, que por aqui também. Ah, ô filhinho, dá um beijo no papai. Ô, tal, boa noite, tá? Vamos fazer um sexo protocolar, ótimo, tal. E você vai mantendo isso até o ponto que você aguenta. Chega a quarentena que tá aqui, ó, que não tem nem happy hour, nem muito amante, nem muita viagem, para dar um respiro, a coisa ou explode no sentido de não ter mais como sustentar o elo, ou ela explode em consciência de que aquela forma de se relacionar é muito interessante. Você fala no livro sobre relações vivas, né? Relações vivas, relações... Você não fala de mortas, mas eu imaginei que se existem as vivas, existem as mortas, né? E, de alguma maneira, esse tempo de exceção talvez escancara tudo isso, né? Essa é a tese central do Lupa. Que esse tempo de exceção, ele desvela e escancara e abre a caixa de Pandora de muitos elementos e relações que estavam inconscientes e muitas vezes reprimidos. Por isso que o título do livro é esse, Lupa da Alma. Você acha que Bom, e aí, quer dizer, você acha que do ponto de vista amoroso, do amor, a pandemia frutificou ou descambou? Teve de tudo, né? Porque tem violência doméstica, tem menos sexo, você comentou que as pessoas estão praticando menos sexo. As pesquisas dizem isso, né? Que, assim, tem... para quem era, né, já estava num vínculo, para quem era vinculado, vamos chamar assim, diminui a frequência
do sexo. E para Agora, quem era separado ou solteiro, não muito, porque pelo próprio isolamento social também diminui. Então, acho que a massa orgasmática mundial, sem dúvida, deve ter baixado, né? Aumentou a qualidade? Espero. Aumentou a possibilidade de fantasia, de descobrir sua fantasia e de, nas raras oportunidades reais, ser uma coisa mais interessante? Talvez. Vamos apostar nessa direção. Mas o que outra parte, né, de pesquisas vai dizer é que tem mais violência. Tem mais violência, a gente viu isso com violência doméstica, com assédio, com feminicídio que subiu, fora, né, embates, discussões sobre racismo e atuações de quase extermínio racista. Então, em todos os campos da vida, a coisa está mais à flor da pele, né? como é que você enxerga o Tinder nesse contexto? Agora, É. sabe que também é interessante isso. Isso também tá no lupa de alguma maneira e tem também pesquisas específicas sobre isso. Aumenta o número de interação. Você fala mais. Então, e eles têm, né, medidas. A gente tem métrica robótica para saber isso. Então, fica um pouco mais longo do que oi, tudo bem? O que você faz? Onde você está? Daqui 20 minutos, tá, tô indo, beleza. Né? Então, não é só uma ferramenta para um encontro concreto entre os corpos. Como você tem uma dilatação desse tempo, você tem que preencher esse tempo com muito blá, blá, blá. Isso pode ser uma oportunidade, porque o blá, blá, blá te leva a falar e a talvez descobrir mais do outro. E descobrir mais de você. Você dá a chance de talvez conhecer mais as pessoas, menos o corpo das pessoas e uma bimbadinha básica, né? Como disse, história em quadrinho. Então, você vai menos bim e mais blá, talvez. É interessante? Talvez, né? Eu achei, eu gostei também de um momento do livro ali que você fala em não separar corpo e alma, não separar homem e mulher, não separar ativo e passivo, não separar amor e sexo, né? É um exercício, né? Eu acho que é o grande exercício que a gente vem construindo há alguns séculos, que, no entanto, ele é muito difícil. Mas a partir do momento em que a gente diz, por exemplo, vamos pegar Nietzsche e vamos pegar toda a crítica ao cogito cartesiano, né? E quando você tem desde de uma neurologia que vai dizer o erro de Descartes, né? Como Antônio Damasio vai colocar, qual seria, né? Qual teria sido o erro de Descartes, essa separação corpo e alma? Então, a gente tem uma forma de compreender a psique, a subjetividade, menos distanciada do soma e menos inimiga do soma. Porque se a gente vai voltar lá atrás, né, para aquela metáfora platônica clássica, coisa sensível, mortal, decrepitude, e coisa inteligível, ideia, forma, eternidade da ideia. A gente sempre sofreu com, né, a vida na carne, o pecado e o lugar da vida eterna. A transcendência do humano é muito ligada à transcendência do corpo. A própria modernidade vai desfazendo isso. A psicanálise mais ainda, né? Então, hoje em dia, a gente tem a psicanálise, a psicossomática, a gente já vai entendendo que o corpo fala. Lembra esse tipo de livro, esse tipo de pensamento? Ou todo o estudo da psicossomática em geral, ou, peraí,
qual que é a correlação matemática entre alto nível de estresse, sobe o cortisol, ataque cardíaco, sensação de tristeza. Né? Então, a gente hoje tem números para mostrar essa interface. É uma operação que eu diria é a grande operação do século XXI e dos próximos. Então, a gente vai para o bem e para o mal, não estou dizendo que isso é só positivo, porque aí a gente vai querer dominar as mentes através do domínio dos corpos. Por exemplo, vamos colocar um chip aqui no cérebro dela agora, enquanto ela está falando, vamos ver qual dopamina, qual índice que está aqui, como é que está, ela está mais ou menos adrenada, não? Como é, o que está acontecendo, qual a pulsação? Pulsação é beabá, a gente faz isso aqui, mas a gente vai ter, com a nanotecnologia e a biotech, a gente vai ter invasões e conhecimentos dessa interioridade que era privatizada. Então, a gente vai cada vez mais fazer esse engate corpo e alma, talvez para domínio e veiculação de produtos para a alma, que a gente já faz sob forma de drogas e psicotrópicos. Então, essa é uma discussão ampla. Agora, deslocando para um outro eixo do livro, que são os filhos e pais, filhas e mães, que tipo de janela de oportunidade aparece, a pandemia desvela nessas relações, né? O que a gente percebe é que está rolando uma hiperconvivência, né? E já tá durando um ano. Tá difícil, né, Maria? Esse é um capítulo específico, né, que é a filiação. O fio, né, como eu chamei, é o fio da filiação que ele é intrincado e ele dá nó. Ele tem que enlaçar para você não largar teu filho aí, né? Você tem que ter um enlace com ele. Senão você dá uma surtada e larga ele na primeira esquina. Às vezes acontece, né? Psicose puerperal e tal. Ou larga os pais, ou larga, né, o fruto que nasceu longe da árvore. Você tá vendo aí The Crown, né? Sem querer dar grandes spoilers, mas a própria família real, quando ela tem um ideal muito fetichizado para dar conta, que é a realeza, a aristocracia, um ideal de perfeição, quando tem algo que está fora, você esconde, você oculta, você corta, você diz morreu, e você trancafia no sistema institucional. Para quem assiste sabe do que eu estou falando, não vou entrar no mérito específico, mas toda a operação familiar, em alguma medida, é também se relacionar com a idealização da gente mesmo como família. Não só a família real, mas a nossa família, enfim, que seja a família homem, que seja a família Gonzaga, Moreira, uma família, né, mais europeia, mais egípcia, mais armênia, africana, enfim, como é que é a nossa linhagem, como é que a gente se relaciona com os antepassados, que culto a gente faz, que peso isso tem e como que isso seria um fio para nos ajudar a viver. Não um fio que fosse só enrosco, só transmissão de neuroses e de loucuras. O que a gente observa? Não sei se a gente está na primeira hipótese ou mais na segunda hipótese. Eu deixaria o convite para ao menos a gente interrogar isso. Ao menos a gente, né, poder pensar qual que é a minha relação visceral com o que me foi dado como familiar. Mas, sem dúvida, o movimento geral, isso não é nem 2020 e a pandemia, o movimento geral das conexões dos indivíduos com as famílias é de dissolução. Isso não há dúvida quanto a isso. A família nuclear burguesa
moderna, ela já é uma grande passagem que vai se soltando cada vez mais do ambiente familiar tradicional macro, aquele aglomerado, né, pautado pela norma, pela tradição e por uma família expandida, com a lógica patriarcal clássica, então patriarcos, vários ramos, os braços. Não, você já tem só um que você escolhe, o casamento por amor, por eleição, por afinidades eletivas. Isso é um conceito muito importante, né? É uma mudança muito radical a gente supor que o casamento possa ser por amor. Isso é o começo da modernidade. Agora, eu ousaria dizer que a gente ainda vai escolher as parcerias e vai dizer que as relações familiares também podem ser por afinidades eletivas e não por elos sanguíneos. Quem é meu irmão? Quem eu escolho para estar nesse lugar de meu irmão? É o juramento, é o pacto jurado. Não é o pacto sanguíneo. Então, eu estou dizendo aqui irmão, mas eu poderia também dizer pai, mãe. Quem sabe o século XXI, meu filho vai falar, estou cansada dessa mãe, já deu para mim, tchau para você, estou escolhendo outra. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui no catálogo. Deixa eu ver aqui no Tinder. Deixa eu ver aqui no Tinder de mães, qual que tem? Acho que foi legal, valeu, muito bem. Vai me mandar uma mensagem por WhatsApp mesmo. Tchau, baby. Agora eu vou tentar outra experiência familiar. Eu achei interessante quando você diz que a gente pode ser filho, a gente pode ser filho e pai, a gente pode ser pai e avô, né? São escolhas também. E talvez nesse momento em que tem gente morrendo, e principalmente a população idosa é mais alvo dessa doença, isso nos leva a pensar no papel da paternidade, né? Na verdade, morte e desaparecimento dos pais é um negócio inevitável de pensar, né? Nesse momento. Em todos os momentos, né? Porque a roda da vida, ela tem sempre a maior probabilidade dos mais velhos morrerem antes. E sempre existe aquela cena, e a literatura é farta, o cinema, aquele momento em que você vê que você vai ser o próximo, quando você perder esse, você vai ser o próximo, né? Então, assim, quando você é neto, você perde os avós ou um avô. Naquele momento você entende que algum buraco vazio abriu e que seus pais caminharam uma casa longa e que você então foi arrastado para cá. Aí você está aqui, no meio. E talvez você esteja ou não preparado, convidado pelo acaso ou não a ter filhos. Então você aí já tem os filhos, você vê onde você está. Isso que é o fio, a palavra fio eu gosto, tanto que eu escolhi, mas é mais uma roda, porque ela gira. É um fio em movimento, ele está, né? Então é a roda da filiação, talvez. Aí você está aqui no meio. Agora, com a pandemia, quando os pais, claro, todos nós estamos suscetíveis em várias idades, mas quando morrem muito mais idosos e os velhos, aí você já automaticamente está aqui. Então, às vezes você perde os pais ou um dos pais, a orfandade te toca, você andou na roda. E aí pode, e muitas vezes traz sensação de desamparo, crise de angústia, porque você fala, nossa, o próximo serei eu, tô caindo, porque a roda, ela não gira, né? Então também não é o melhor significante, mas a roda vem e ela te desova no leito da morte. E aí você está cada vez mais perto. Acho que isso, sem dúvida, né? A pandemia ela é uma conexão maior com a vulnerabilidade e com a morte. O que é o narcisismo das pequenas diferenças? Isso é uma expressão incrível do Freud, né? Que descobriu que a grama do vizinho me incomoda muito mais do que a grama que está plantada no campo de golfe do Barão ali
dos reinos do Oriente. Tudo bem, o sheik árabe está lá, ele fez para ele um mar artificial. Ele montou um campo de golfe e ele ainda tem, acho que, uma coleção de 7 Ferraris. Me incomoda, porque eu falo que mundo injusto. Olha só, mas a desigualdade realmente é um conceito, a gente tem que pensar, mas me incomoda sim. Agora, o meu vizinho, que é um espelhamento muito próximo do eu, conseguiu trocar de carro e eu estou vendo na garagem do prédio, e é um modelo um pouquinho mais moderno que o meu modelo, que eu não consegui trocar porque eu não posso me endividar mais, que eu já estou pendurada aqui com todas essas dívidas. Estou pendurada no cartão de crédito, estou com todas essas dívidas aqui, ele conseguiu e eu não. Isso me incomoda muito, porque é o reflexo narcísico do eu num ponto abaixo em relação ao ideal que o outro representa. Então, é o eu diante do seu fracasso ou diante da sua junção imaginária com o ideal. Esse é o narcisismo das pequenas diferenças, é do pequeno porque pode conectar com o que eu sou, com o que eu vivo. Não é a grande alteridade que me incomoda, porque, imagina, o sheik árabe é o sheik árabe, está muito longe. Agora, o meu amigo com esse tênis na escola, ou esse playboy com esse tênis, perdeu o playboy, passa aí, que sou eu. Esse narcisismo das pequenas diferenças, ele se projeta como dentro do âmbito de um lar, no âmbito de uma família? Isso é a coisa mais didática para você aprender. Assim, você se tem um casal de filhos, você sabe o que é isso. Um casal ou uma dupla, ou mesmo que seja um, né? É o tempo todo uma queixa bastante importante dos pais é que os filhos brigam, que eles ficam muito tempo na disputa. É exatamente aí que está o imaginário da rivalidade narcísica. Uhum. Um casamento, homem-homem, mulher-mulher, homem-mulher, trisal, poliamorista, o tempo inteiro. É onde esbarra, né? A disputa, ela é a argamassa, muitas vezes, de uma relação. Muitas vezes eu não suporto que você faça menos que eu, ganhe mais que eu, brilhe mais que eu. É, enfim, qualquer ideia de que eu estou fazendo mais e recebendo menos. Esse cálculo, que é econômico, eu diria, é um cálculo de economia narcísica. E muitas vezes ele esbarra na economia material. Por que que eu, que ganho igual a você, tenho que arrumar mais a casa do que, entende? Ou por que que você, só porque você ganha mais que eu, você tem o direito de me fazer de sua empregada secretária e a tal da carga mental sobre a mulher? Então, a gente está vivendo isso, né? Esse é os pactos que a gente vai fazer quanto ao lugar de representação imaginária de cada eu. Né? De cada eu com seus ideais de eu, com seus modelos, e cada um ali, às vezes, numa batalha em glória de disputa narcísica. E por isso que amor é política também, tá vendo? Como Sim. é que a gente, a casa e a família, nossa, é absolutamente complexo. E se tem 3, 4, 5 pessoas, já tem ali, nossa, um estudo de sociologia radical, psicologia social, psicanálise com crianças, de família, tudo isso vai revelando todos os embates e as placas tectônicas inconscientes que estão ali na base das grandes disputas, que fazem as escolhas, que fazem as mágoas, os ressentimentos. É tudo isso que está em jogo, com certeza.
Eu vou te fazer uma última pergunta para fechar esse bloco, que é a seguinte. A gente falou aqui, a gente falou de, basicamente, a gente ficou entre os eixos do amor, né, das relações amorosas e das relações familiares no âmbito de pandemia. Se você própria, Maria Homem, um ano atrás, a tua própria pessoa, perguntasse para você agora, e aí, o que aconteceu em 2020 no âmbito das relações amorosas e familiares? Está tudo legal? Como é que tá? Tá melhor? Tá pior? O que acontece? Eu te diria o seguinte, eu que trabalho com esse universo de análise psíquica, né, de psicoanálise, eu diria que o primeiro passo para qualquer coisa é a maior consciência. É mais angústia, é mais sofrimento, é mais consciência. Tivemos tudo isso em 2020. Estamos melhores? Estamos menos alienados. Estamos menos covardemente ocultos por trás dos paredões de anestesia que a gente cria. Vai ser mais interessante? Potencialmente sim. A gente pode. Você vai aproveitar essa oportunidade? Até gosto da ideia de uma porta de oportunidade, porque a janela você fica ali vendo a banda passar. Uhum. Eu acho que se você tiver uma porta de oportunidade, a coragem para girar a maçaneta e ir na direção que você suportaria melhor a partir de tudo que você viu e sofreu, eu diria que é interessante. Então, o final, eu simpatizei com o ano de 2020. É assim, sim, patos. Eu tenho uma empatia. Meu patos vai junto com esse borbulhar, com esse caos, com esse, né, quarentena, revelação. Eu gosto da revelação. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido então para se inscrever no meu canal, apertar o sininho para receber em primeiro lugar as notificações e acompanhando as várias ideias que circulam por aqui, assim como seguir as outras redes que estão aqui na descrição, tá bom? Até mais, até a próxima, a gente vai se cruzando por aí. Tchau, tchau.